Sejam muito bem-vindos novamente ao Multiverso dos Games e vamos a mais uma análise de jogos baratinhos. O jogo da vez é Fear 3, então pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum spoiler e caso a sua opinião seja diferente da minha, disserte aí nos comentários a gente troca uma ideia, mas por favor, sem spoilers, tá tranquilo? Então, vamos a mais uma edição do Um Jogo Misterioso, Um Salgado ou Moedas no Bolso, então vem comigo! Preciso começar a análise com um pequeno detalhe que eu julgo ser muito importante, então prestem bastante atenção. Fear 3 é um jogo de 2011 e alguns jogos antigos infelizmente não funcionam tão bem nas plataformas mais atuais. Isso acontece porque os jogos foram projetados de acordo com a arquitetura das plataformas que se tinha disponível naquela época, e para rodar esses jogos antigos, muitas vezes serão necessárias utilizar mods de correção para fazê-los funcionar direitinho. Obviamente, isso não é nenhum demérito, tá? E eu não vou tirar pontos dos jogos por causa disso. Para rodar Fear 3 eu precisei de um simples mod para corrigir alguns detalhes e pronto, em 5 minutos eu já estava pronto para jogar. Os mods utilizados vão estar nos comentários pinados ou na descrição do vídeo caso você precise. Aliás, o nome do mod que eu utilizei. Dito isso, vamos lá! Sobre o que é o jogo. Fear 3 é um FPS de terror psicológico lançado em 2011 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Em 2021, o jogo recebeu uma atualização e agora pode ser jogado no Xbox One, Xbox X e S via retrocompatibilidade. Desenvolvido pela Day One Studios, o jogo dá continuidade à trama do segundo jogo. Mas dessa vez, resolveram chamar o cineasta John Carpenter, diretor de Halloween, Fuga de Nova York e etc., como consultor das cutscenes e script, que foram escritos pelo quadrinista e novelista Steve Niles. Fear 3 teve um desenvolvimento bastante conturbado. A Day One Studios e a Monolith Production estavam meio que trabalhando juntos na continuação. Por outro lado, a Warner estava de olho no sucesso de Call of Duty. E com isso, a Warner e a Day One brigavam bastante em relação às mecânicas de gameplay e elementos do jogo. A Warner obrigou o estúdio a criar o jogo como se fosse um jogo cooperativo e focar muito mais na ação e menos no terror. Obviamente, isso era exatamente o oposto que o estúdio planejava originalmente. Com muitos problemas, muitos desenvolvedores deixaram o jogo antes de ser completado e, depois de 3 adiamentos, o jogo foi finalmente lançado. Mas poucas pessoas do estúdio estavam felizes com o resultado. Eles sabiam que Fear 3 é um bom FPS, mas não uma boa continuação de Fear. A história. A história de Fear 3 se passa 9 meses após a conclusão do segundo jogo. Você assume novamente o papel de Pointman, um soldado geneticamente melhorado que agora se encontra encarcerado pela corporação tecnológica Arma-chan. A trama do jogo continua bem simples, direta e mais maluca do que nunca, mas, assim como nos outros jogos, continua legal. Gameplay. Eu preciso começar essa parte reclamando disso e principalmente alertar vocês de um detalhe que quase me fez abandonar o jogo. Diferente dos outros jogos, Fear 3 não te dá nenhuma opção de desativar o Red Bob. Também não encontrei nenhum mod que desabilitasse ou removesse isso à força. A grosso modo, Red Bob é um efeito de câmera balançando que serve para dar mais imersão e realismo aos jogos. O problema é que, quando isso é mal feito, faz justamente o efeito contrário. E esse é justamente o que acontece nesse jogo, é muito podre. Com menos de 10 minutos de jogo, eu já estava passando absurdamente mal. E olha que eu normalmente não tenho nenhum problema com FPS nenhum, a não ser que o jogo tenha realmente uma opção de câmera shake que não dê para desligar. Mas aí, obviamente, vai depender do nível da parada, né? Nesse jogo é grotesco, é horrível, a câmera balança muito. Então façam um favor a vocês mesmos, modifiquem o arquivo do jogo e coloquem o campo de visão, ou FOV, ou FOV no máximo, que é 105. Isso alivia e muito os sintomas, e não,
Não adianta colocar a barrinha dentro das opções de jogo no máximo, porque ela vai só até um certo limite. Para resolver isso, é só modificando um arquivo que funciona. Isso está escrito nos mods pinados. E aliás, foi só graças a isso que essa análise saiu. Ufa, agora que eu já tirei essa porcaria do peito, podemos continuar. Vamos lá. O jogo pode ser jogado solo ou de forma cooperativa. Só que desde o início, o jogo te deixa bem claro que ele foi pensado no modo cooperativo, porque tudo que você faz dá pontos de XP, seu personagem vai passando de nível, ficando mais forte e por aí vai. Até que para gerar uma competição entre as duas pessoas. Lembrando que o modo cooperativo só funciona para duas pessoas. Esse é o único jogo da franquia Fear que possui mais de um final. No total, são 2 finais, um para cada personagem, e elas dependem do número total de pontos que você alcança no fim do jogo. Se você fez mais pontos com o personagem X, você vê o final X. Se fez com o personagem Y, vê o final Y. É engraçado como uma parada tão besta pode se tornar interessante quando bem feita, como é o caso desse jogo. E sinceramente, fazendo uma ligação com a história do jogo, isso meio que faz bastante sentido. Mas não se preocupe, dá para jogar perfeitamente o jogo sozinho do início ao fim, como foi o meu caso. De início, o jogo só deixa você jogar com Pointman, mas sempre que você passa de fase, ela fica liberada para se jogar com um segundo personagem, que é o Fettel. Os dois personagens têm a jogabilidade completamente diferentes um do outro, o que é bem interessante, tá? Enquanto um personagem tem direito a armas e a famosa câmera lenta, o outro tem poderes telecinéticos e pode possuir inimigos de forma temporária. Já as fases, diálogos e cenas são sempre as mesmas, independente do personagem que você escolher. A grande quantidade de armas e os robôs estão de volta, o que são muito bem-vindos, tá? O jogo agora não tem mais uma barra de sangue, pois a sua HP é regenerativa, estilo COD. Os inimigos continuam muito inteligentes e o combate foi melhorado ainda mais. Outro detalhe é que o jogo possui um sistema de cover que na boa eu achei muito ruim. Metade da cabeça do seu personagem sempre fica para fora e os inimigos nunca erram um tiro. Então se prepare para se frustrar bastante em algumas áreas. Mesmo que o jogo seja bem divertido, em alguns momentos parece ser muito mais genérico e repetitivo que o normal, mas deixando bem claro que é um bom jogo genérico de tiro. Música e efeitos de som. Os efeitos de som continuam muito bons, tem partes que são excelentes. Já as músicas, infelizmente eu não posso dizer o mesmo. Claro que o jogo tem seus momentos de tensão e tal, mas são muito poucos e eu arrisco dizer que parecem estar ali só para cumprir uma tabela. No geral, grande parte das músicas são genéricas e agitadas só para te deixar preparado para o combate, o que é uma pena. Gráficos. Agora falando em gráficos, no geral o jogo é sim bem mais bonito que o segundo, mas em alguns momentos, cruz credo, parece muito inferior. Você vai se ver cercado de coisas com textura de baixa resolução e qualidade, é muito bizarro. Notas e prêmios. O jogo não recebeu prêmios, mas foi bem recebido com notas variando entre medianas e boas. Veredito. E finalmente vamos ao veredito. O modo como a história é contada, no início e fim de cada fase, por mais que possa parecer piegas para algumas pessoas, para mim foi um grande acerto. Ela é simples e vai direto ao ponto, sem enrolações. Claro que ela tem seus pontos meio fora da curva e tal, mas são aceitáveis. O mesmo vale para a jogabilidade, que no fim flui muito bem. O jogo pode parecer genérico e repetitivo para algumas pessoas. Enquanto jogava, tive sentimentos mistos que se mantiveram assim até o fim do jogo. Por um lado, eu estava bem decepcionado pelo fato da continuação do jogo ter sido obrigada a abandonar grande parte das coisas que fizeram o nome da franquia Fear até hoje. E eu realmente queria ver muito mais daquilo. Mas por outro lado, vemos um bom jogo de tiro que, mesmo com seus pontos positivos e negativos, consegue cumprir muito bem o seu trabalho.
Esse é claramente aquele tipo de jogo que tem um grande potencial para dividir opiniões, podendo causar até mesmo discórdia entre os fãs. Aliás, outro detalhe é que Fear 3 finalmente tem legendas oficiais em português do Brasil. Dito isso, o jogo vale muito a pena sim, principalmente pelo fato de que Fear 3 hoje em dia pode ser encontrado facilmente abaixo dos R$ 5, então eu posso dizer com todas as forças que vale e muito a pena. Compre! E essa foi a análise de hoje. Se você curtiu, se inscreve aí e deixe seu like para não perder todas as próximas análises, notícias, dicas e recomendações de jogos grátis. Aliás, comentem aí o que vocês acham do jogo, o que acharam da análise e, se possível, deem dicas para melhorar nas próximas, ou até mesmo caso você queira a análise de algum joguinho baratinho. No mais, muito obrigado pelo seu apoio, tenham uma ótima semana, aproveitem, joguem bastante e valeu!